Olá pessoal, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, hoje, 15 de abril de 2026. São exatamente 4 horas e 53 minutos e está entrando no ar o Conexão Prosperar Sem Errar no propósito DVM, propósito de disciplina, vitória e nova mentalidade. Lembrando que estamos juntamente finalizando, hein? O Está Escrito. Hoje, penúltimo dia do Está Escrito. E tá fantástico, pessoal. Se eu fosse vocês, eu não sairia daí não. Se eu fosse vocês, ficaria conosco até o final. Às vezes você fala assim, pô, essa live do Theo é chata. Fala da Bíblia, eu não gosto de Bíblia. Que fala disso e dá muito na cara da gente. Mas toda disciplina, pessoal, exige o contexto de exortação. Tudo que a gente aprende é pro nosso bem. Às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que vai tirar a habilitação, vamos supor que a pessoa ela tem 20, 30 anos que é motorista, mas ela nunca tirou a habilitação na vida. E ela vai, né? Ela vai tirar a habilitação. Ela vai ficar certinho com a lei, né? Ela vai estudar para tirar a habilitação corretamente, que aí possa dirigir com segurança. Tá bom. Só que teve tanto costume ali, que tem as manias. E essas manias aí, infelizmente, essas manias aí levam a pessoa à reprovação. Vocês estão entendendo? Então, se essas manias levam à reprovação, é porque a pessoa não se disciplinou. Então, nós temos que nos disciplinar. Nós temos que nos disciplinar. Por mais, não interessa a sua idade, não interessa a sua cor, raça, seu estudo, não interessa. Eu, particularmente, eu me disciplino todos os dias. Todos os dias eu me disciplino. É fácil para mim? Não é fácil, porque com 50 anos praticamente, e muita coisa que eu já aprendi, você pegar a coisa e aprender de novo, meu caro, você fala assim, poxa, eu não tô mais apto para isso, eu não tô mais na vida de aventura, não tô na vida mais isso, o que que eu faço? Pois é a coisa mais complicada que existe. Deixa eu ver se dá para compartilhar com alguém que tá online. Deixa eu ver se o povo tá dormindo hoje. Hoje o povo tá acordado, não. Tem gente que acorda de madrugada aí para tirar o leite. Pessoal da fazenda, bom dia a todos aí, tá? Pessoal do Bugre, olha, muito bom dia pessoal aí do Bugre, tá? Da Boca da Mata, pessoal aí do Serra Baixo, bom dia a todos, tá? Pessoal das fazendas aí, circunvizinhas aí, Fazenda Matão, o pessoal aí nas chácaras de Anicuns, bom dia. Bom dia a todos vocês, tá? Sejam todos bem-vindos e abençoados. A gente lembrando, né, pessoal, dia 15, hoje, de abril, já finalizando o quarto mês do ano de 2026. Mas é dia 15. É o estalar de dedo. Dia 15 já era. Tem mais 15 dias desse mês. E eu pergunto pra você, o que você já fez? Você tá disciplinando sua vida? Não, meu irmão. Você não quer destravar sua mente, não. Você quer viver mais um ano do mesmo jeito que você viveu o ano passado? Ou os anos, ou as décadas passadas? Chega, né? Tá na hora de aprender, tá na hora de calçar a sandália da humildade, descer do pedestral. Tá na hora de você tirar o calçado do pé e pôr o pé no chão e começar a caminhar. Como? Eu tava vendo esse dia para trás o meu amigo Hudson Marçal, né? Falando do caminhar, correr e governar. Tudo bem, como que eu vou caminhar? Como que eu vou correr? Como que eu vou governar? Disciplinando e se disciplinando. Porque tudo que se a gente tem, a gente disciplina. Eu não estava te falando da ideia do motorista, você acostuma a dirigir o carro de uma forma, você acostumou, você levou uma rotina de guiar os automóveis ou moto. Aí quando você vai fazer uma prova, você se reprova nessa prova. Porque você já tem o costume, você já tem as manias, nunca ninguém te disciplinou. Te disciplinaram da maneira deles, mas ir para uma escola disciplinar não te disciplinou. Aí quando você vai para um lugar que vai te disciplinar, você é reprovado. Pois é, mas você é reprovado porque você quer. Porque se você tem um costume de 5, 10, 15, 20, 30 anos de dirigir, e você vai começar a frequentar uma autoescola, alguma coisa, então
partir daquele momento, você jogar tudo aquele aprendizado que você aprendeu pelas suas manias fora e começa de novo, para você aprender da maneira certa. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Ela nos ensina a se disciplinar, ela nos ensina a entender que precisamos de pessoas e dependemos unicamente e exclusivamente de Deus. Não é o contrário. Nós não podemos depender de pessoas. Não. Nós dependemos de Deus, ou exclusivamente dele. Mas precisamos das pessoas. Às vezes as pessoas não estão em nossa volta. Aliás, você quer trazer a pessoa para perto de você e essa pessoa ela não quer ficar perto de você. Não sei. Ela tem um motivo. Mas às vezes ela não tem motivo algum. Mas é o próprio Deus que não deixa ela ficar perto de você, porque ela vai te dar problema. Você sabia disso? Mexer com pessoas, trabalhar com pessoas, relacionamento de pessoas é a coisa mais difícil que existe. Porque nenhuma pessoa vai ter a mesma visão que você tem. Sempre vai ter uma visão negativa de tudo que você faz. Sempre as visões dela vão ser negativas, vai ser visões incoerentes, visões que não coincidem com aquilo de crescimento, e sim de paralisar. Aí, quando você, às vezes até sua amiga ou seu amigo, essa pessoa, e você quer trazer ela para perto de você, mas tudo faz ela ficar longe. Ou às vezes ela entende muita coisa, ela sabe muita coisa, mas ela tem um ar de ignorância, de arrogância. Só ela que pode, só ela que sabe. E ela é entendida, ela pode até ter dinheiro, mas ela nunca pode ficar perto de você, porque o próprio Deus não permite, pessoal. Entendeu? Ah, mas a pessoa parou de conversar comigo. Esquenta a cabeça não. Livramento. Livramento. É para você não ter dor de cabeça, tá? Então vamos hoje. A palavra de Deus que hoje está fantástica, extraordinária. Nós vamos ler bacana. Hoje nós vamos ler bastante. Bastante. Nós nos iremos alimentar. Rapaz, nós vamos nos alimentar aqui de muita coisa. Tá certo? Então vamos lá. Nós estamos no livro de Hebreus. Penúltimo dia, tá, pessoal? Capítulo 11. Vamos lá. Vamos falar sobre a fé. O que quer dizer essa palavra pequena, com 2 letras, F e E, chamada fé? O que ela pode fazer na vida do ser humano? O que ela pode contornar? Existe a fé positiva e a fé negativa. Como, onde e quando encontrar essa fé? Vamos ver aqui? Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Está entendendo? A fé é um firme fundamento. O que é? Uma coisa fundamentalizada, uma coisa concreta, uma coisa que existe. Certo? Das coisas que se esperam. Então, ou seja, vamos dar um exemplo. Eu não sou mulher, tá? Mas a mulher, ela está grávida. Ela está ali 1 mês, 2 meses, 9 meses praticamente esperando aquela criança nascer. É um firme fundamento. É uma fé natural. Uma fé que, quando completar seu ciclo lá dos dias, né, dos meses, ela vai dar luz e a criança vai nascer. É uma fé natural. Isso aí é uma... Ela está esperando aquela criança. Ela sabe que vai vir aquela criança um dia. Certo? Mas existe, em contrapartida, a fé sobrenatural, que é a outra parte dessa resposta. É a prova das coisas que não se veem. Tudo bem. Você sabe que tem uma criança no ventre da mãe porque você está vendo a criança. Você está vendo ali a criança. Ela vai ser gerada ali seus meses até consecutivos até a fim da gestação acabar e ela dá a luz. É uma fé natural, você está vendo. E o que é uma fé sobrenatural? É quando aquela mãe que quer ser mãe, que não pode ser mãe. Tipo, às vezes ela tem um problema no útero, endometriose, ela tem algum problema, alguma enfermidade, um cisto, então não pode engravidar. Aí, pela bênção de Deus, ela de repente engravida. E ela, como que eu engravidei, sendo que não tem jeito? Então, ou seja, mas dentro dela existia força dentro dela, uma energia dentro dela de ser mãe.
Então, seja, vamos unir os dois. É um fundamento de coisas que se esperam, que ela esperava ser grávida no dia, e a prova de coisas que não se vê. Então, seja, ela tinha prova que não ia ver aquilo, que nunca ia acontecer aquilo, mas dentro dela falava, você vai engravidar. E é isso que é fé. Vamos dar exemplo de uma negociação. Você aí é negociante. Você é um profissional, um vendedor. Existe vários contratos na sua mão. Vários. Só que esses contratos são longe da realidade de se fechar. Mas, de repente, alguém te liga e fala para você, olha, eu quero fechar um negócio contigo. Você fala, você nem lembrava daquele cliente. O cliente te liga assim, você fala, como? Quando e como? Porque é sobrenatural. Ele até te fala, cara, todos estavam até mais barato que o seu, mas o seu me chamou a atenção. Eu vou fechar contigo. Já aconteceu várias, N vezes comigo. Por quê? Porque o próprio Deus permite isso acontecer. Mas é lógico, quando você procura ser um bom profissional naquilo que você faz, não é que você tem que ser o mais caro. Não, você tem que vender a sua imagem, você tem que vender o acabamento que você faz, o equipamento ser de primeira qualidade. Porque a pessoa vai indicar um para o outro. Então isso aí já é uma fé natural. Uma fé sobrenatural é aquilo que você manda o orçamento e o cliente, você fala assim, ó, eu tô com 5 orçamentos, o seu é o sexto. Você fala, pô, caramba, o cara tá fazendo leilão de preço. Vai ser difícil fechar com ele. Se você pensou, falou isso e acabou, já era, você não vai fechar. Mas se ele te falar, não, eu tô com 5 orçamentos aqui, você é o sexto. Fala, beleza, você vai fechar comigo. Pode ter certeza. Ele acaba fechando contigo. Porque o seu pensamento, você pegou a energia do trono de Deus, a luz, você pensou e você profetizou. Então a fé, ela veio, martelou seu cérebro, entrou dentro da sua alma, no seu coração, nasceu dentro de você uma força extraordinária e você falou aquela força. Então você concretizou, vai acontecer. Então a fé é isso. E diz mais. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Todas as pessoas antigas da Bíblia alcançaram o testemunho pela fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha o detalhe interessante, né? Muito interessante. Nós estamos em 2026. Esses dias para trás, um homem lançou um foguete e foi até a Lua. Certo? Beleza. Só que há 50 a 60 anos atrás, um homem também foi à Lua. E por que esperou esse tempo todo para ir o homem ir à Lua novamente? Ah, o investimento é muito caro. É bilhões e bilhões. Realmente. Mas eles mandaram um robô dizendo para o planeta Marte, não é caro não? Fazerem guerras, como aquela guerra lá dos Estados Unidos e Irã, Jerusalém, não é caro não? A corrupção na política, uma roubalheira lascada, escancarada, não é caro não? Então, olha para você ter ideia. E aqui fala, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então, ou seja, os mundos. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não existe só o planeta Terra. Talvez existe outro planeta com seres viventes. Aqui não mostra que tem ET. Que mostra que tem outra civilização. Não mostra. Mas aqui fala que os mundos. Que mundos são esses? 2 mundos. O espiritual e o terreno. Material, corpo, físico, né? E o espiritual que você não vê. E diz mais, né? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, de maneira que foi feito algo
o ser humano criado. Aparentemente eu vejo que tem os 2 olhos, nariz, boca, ouvido, né? Braço, você vê outra pessoa, a pessoa andando, a pessoa se transportando de automóvel, de moto ou bicicleta, você vê a pessoa. Mas pela fé Deus nos vê diferente. Nós não vê essa carne, matéria, essa coisa. É uma coisa diferente. É a mesma coisa você pegar um orçamento, ou você ir para o seu trabalho, trabalhar numa empresa, e você pegar aquele problema e querer resolver aquele problema que não é seu. Antes de você resolver um problema que não é seu na empresa, você tem que orar a Deus. Deus, aqui é um problema muito grande que eu não estou dando conta de resolver. Esse problema não é meu, é da empresa, mas eu faço parte dessa empresa. Então que a luz do Senhor brilhe em mim, entendeu? Fazendo isso, você está usando a fé a seu favor, a favor do seu ambiente de trabalho. E isso é favorável a você. Isso é favorável. Você está causando um choque espiritual, tanto na sua vida, como na vida do seu patrão, como na vida da empresa. E Deus, obviamente, vê o seu esforço por isso. E vê que você está manifestando a fé. E Ele vai te abençoar. Ele vai abrir as portas para você. Aí Ele vai dar uma explicação aqui agora, a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, Abel ofereceu o maior sacrifício a Deus. A Bíblia nos fala isso. E qual foi o maior sacrifício que Abel ofereceu a Deus? Foi a ovelha que ele matou lá, o cordeiro, que era grande? E Caim não fez isso. Oi, Pradep, bom dia, com alegria, seja bem-vindo. Good morning. Então, não era o carneiro, o irmão dele pegou lentilha, pegou um punhado de semente, de verdura e pôs lá, e Deus não se agradou. Mas qual que era o maior sacrifício que Abel tinha oferecido a Deus? Era o cordeiro? Era aquele que colocou para queimar? Que fez um altar? Não era só isso. O maior sacrifício que Abel fez a Deus foi colocar a sua vida, a sua alma naquele propósito. Então, quando existe um propósito, existe solução para o propósito. Mas vai haver propostas que vai te tirar da atenção do propósito. Foi o caso de Caim. O propósito de Abel, para chamar a atenção de Deus, oferecer um sacrifício. Caim viu e veio com uma proposta diferente. Ele deveria falar, não, meu irmão, então tá, você pegou um cordeiro, eu vou pegar outro cordeiro, vamos unir força aqui, vamos unir força para chamar a atenção de Deus, para Ele nos aceitar novamente. Mas Caim não. Eu vou oferecer o melhor que você, meu irmão. Ou seja, já começou ali já um questionamento. Melhor que o meu irmão, que está melhor do que eu, que é melhor do que eu. Então essa é a diferença. Então isso não é fé. A fé é aquilo que quando você faz algo que beneficia você, mas com visão de beneficiar o outro, o amigo. Isso é verdadeira fé. Isso que chama a atenção de Deus. Pela fé. E por que fala aqui, ó? Dá testemunho de seus dons. E por ela, desde depois de morto. Por quê? Porque ele foi assassinado pelo próprio irmão. O irmão assassinou ele por causa de um sacrifício que Deus aceitou, o dele, mas não aceitou. Deus aceitou o de Abel, mas não aceitou o de Caim. Vamos colocar isso nos tempos de hoje. Às vezes você vai trabalhar e você vai com aquele espírito ruim, aquele espírito amargo. E você não vai ser bem produtivo naquele dia. Às vezes aquele dia é o dia da promoção no seu trabalho, você nem imaginaria. Mas por causa daquele peso que você carrega, você não vai ser promovido. Então, a culpa é de quem? Do patrão? A culpa é da empresa? Não, a culpa é sua. Por quê? Porque você se contenta com pouco. Você é uma pessoa imediatista, materialista. Você preocupa só com agora.
Então, essa é a diferença de uma pessoa que vive pela fé. A pessoa que vive pela fé, ela não é imediatista. Se ela está bebendo nessa garrafa com água hoje, e daqui a pouquinho beber um copo de água, para não importa. O negócio é beber a água. Mas tem gente, não bebo nessa garrafa não, é plástico. Tem que ser um copo de vidro. Tudo bem que a pessoa, a gente tem que ter mais asseio com as coisas, Deus. A gente tem que ter uma coisa mais confortável, realmente. Mas se você for numa festa de aniversário qualquer, é copo descartável, é plástico que se bebe. E aí? Por que tem que ser de cristal e de vidro somente? Então, largar de trem de materialismo. Né? Não estou falando para você ser porco e aceitar as coisas. Não, não é isso. Quer uma coisa melhor? Vai na coisa melhor. Mas, dependendo do momento, da situação, da condição, naquele momento, naquele ambiente, você tem que se adequar àquele ambiente. Você tem que se adequar naquele ambiente que está te oferecendo. Mas você tem que oferecer algo melhor e maior. Tá pegando? Você não tem que ir de acordo com o ambiente te mostra. O ambiente está ali para te contaminar ou para ele ser favorável para você ou ser contra. Mas você tem que chegar naquele ambiente e ser melhor que aquele ambiente. Transmitir algo novo, luz, transitória, transmitir mansidão. Você tem que transmitir algo que não tem naquele ambiente. E isso faz parte de quem vive da fé. Quem não vive na fé fica igual Caim. Quer chamar atenção para si. E se não chamar atenção para si, faz igual o menino, dá birra. Começa a debater, mas hoje em dia não dá birra, né? Quer matar, quer destruir, porque o do outro foi aceito. Mas a mente dele está tão podre que não consegue transmitir segurança, não consegue mostrar, não consegue transmitir luz, paz. Ela transmite somente corrupção, escuridão. Infelizmente o mundo está cheio disso. Então a pessoa fala, não quero que essa pessoa perto de mim, não, infelizmente. E acontece isso. Aí vamos colocar aqui agora mais outra coisa. Vou dizer mais um negócio aqui. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto que, como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, antes de eu continuar, olha, Enoque, ele foi transladado, sabe? Fala assim, o fulano faleceu e teve que fazer o translado do corpo dele dos Estados Unidos para o Brasil. Eu não tenho condições, que é muito caro. E aqui é uma prova do físico ser transportado pelo Espírito. Pela fé, não precisou a gente ver, mas pela fé, nós cremos, acreditamos que Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, ou seja, quando você agrada ao Senhor, quando nós agradamos a Deus, meu irmão, a coisa é fantástica. Aquilo que era para dar errado vai dar certo. Até a morte. Antes da morte chegar, Deus te tira para você não ver a morte. Você está entendendo? Olha só a dimensão. Olha só. Meu Pai, olha que coisa fantástica. Se você procura ser certo nesse mundo de hoje, que não é fácil, mas procura, você não vai ser 100% porque você é pecador, já errou muito, você tem os seus pecados a pedir perdão e se consertar com as consequências, mas mesmo assim você procura andar certo, você procura andar de acordo com a palavra de Deus, você procura a se acertar com Deus, antes da morte chegar, uma tragédia automobilística, uma doença que vai te matar, uma bala perdida, uma queda, um acidente de trabalho. Antes disso acontecer, Deus te tira o seu corpo e leva para o reino dele. Fantástico. É extraordinário. E as pessoas dizem que isso aqui é mitologia, que isso aqui é conversa para boi dormir, igual aquele
Jornalista falando que essa aqui é uma bosta, é uma historinha, idiotice. Eu tô lendo o Novo Testamento. E tem o Velho. Eu tô, ó a grossura. Novo e o Velho. Do início ao fim fala a mesma coisa. De milagre, transformação. Mas olha para você ver como é grande. Você tá pegando essa visão aí? Quando você procura se acertar, Deus não deixa nem você ver a morte. É brabo, hein? Agora vamos lá. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, Deus, eu tenho muita fé. Ah, Deus, eu acredito, eu creio. Mas será que a sua fé é uma fé religiosa? Ou uma fé espiritual? Que existem pessoas que estão 5, 10, 20, 30 anos dentro de uma instituição religiosa, mas vivem com a fé mundana. Está ali dentro da igreja pedindo que Deus livre ela. Deus, me livre da agiota que eu estou devendo. Deus, se eu for encontrar fulano que eu tenho que dar uma costa nele para me pagar. Deus, eu dei um golpe no fulano e o trem está batendo minha porta para me dar outro golpe. Hoje me livre, que vem dar tudo certo. Eu vou roubar, me ajuda a fazer esse roubo. Deus, eu estou aqui te pedindo, mas eu não consigo parar de mentir. Deus, eu tô aqui, mas eu tô uma loucura louca para fumar um cigarro, acabar esse culto para mim, para fumar um cigarro, beber, usar droga. Olha, Deus, eu tô aqui, mas o Senhor lá abençoa a minha esposa e a minha amante. Existem pessoas assim. Existem pessoas que lá dentro de uma instituição religiosa, em qualquer igreja, é uma pessoa que só falta ter asas para voar e ter auréola para dizer que é um anjo. Quer ser tanta perfeição. Mas quando ela chega na casa dela, ela fala assim pro inimigo, né? O diabo, sai daqui, fica quietinho. É eu que mando agora. Aí é ele que solta os cachorros. É ele que briga, ele que discute, ele que é nervoso. A casa de Deus é o céu, mas a casa dele é o inferno. Ele não procura mudar. Ele fala que tem até fé. Tá na igreja, eu tenho fé, e bate o pé no chão, sofro o peito. Mas na realidade, na prática, coitado, a fé dele é uma fé religiosa. É uma fé material. É uma fé impulsiva, emocional. Não é uma fé racional, uma fé inteligente. Que existe a fé emocional e uma fé espiritual. A fé espiritual pode estar chovendo canivete ou pedra, ela acredita que vai fazer o sol. Ah, porque ela sabe quando é o sol. Sei, ela sabe. Mas pode estar a tempestade que for, pode estar o problema que for, o rigoroso que for, ela acredita. Deus é comigo, isso aqui é passageiro, vai passar. Ela já tem uma coisa com ela. Eu vejo muito isso comigo, sabe? Por exemplo, só tá chovendo demais, não dá nem
tempo de trabalhar. Não tem problema. Se hoje não deu para trabalhar, amanhã não tem jeito. Mas vai parar. Uma hora essa chuva para. Uma hora o sol vai se abrir, vai estiar. Aí eu executo o serviço. Enquanto isso, eu vou executando aqueles outros servicinhos por baixo, que eu não preciso molhar, né? A chuva. Então a pessoa ela tem essa fé. Ela fala, não, se não tem por aqui, vai ter do jeito aqui, mas vamos empurrando, nós vai dar certo. Mas ela, tá chovendo. Eu não vou não. Ela não cruza o braço. Mas a pessoa que tem uma fé emocional, uma fé emotiva, ela cruza o braço. Não, espera a chuva passar. Para a chuva passar, eu começo a trabalhar. Eu começo a trabalhar e vou lá e executo. E ela espera a chuva passar um dia, 2 dias, uma semana. Aí abre o sol. Aí chega lá, nossa, eu tenho que fazer isso lá. Podia ter feito isso aqui embaixo, moço. Tava chovendo, podia ter vindo aqui para executar, para adiantar o serviço. É tarde, né, meu irmão? É tarde. É uma fé natural isso, uma fé emocional. Mas uma fé sobrenatural, ela fala, tá chovendo, né? Enquanto estiver chovendo aí, vou executando as coisas aqui por baixo. Aí que abre o sol, a gente executa a parte exterior. E aqui diz mais. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé não sabia nada de construção de arquitetura, de medições, de carpintaria. Mas quem foi dando a direção foi Deus. Deus falou assim, Noé, você vai pegar a arca, você vai fazer assim de largura, assim de altura, assim de comprimento, vai colocar isso, vai colocar madeira desse jeito, vai travar a madeira assim. Lá no finalzinho você vai passar bitume por dentro e por fora e isso aguarda. Tá bom, assim, eu vou. Então ele foi pela fé da obediência. Uma fé inteligente, eu vou obedecer. Se ele está falando que vai acontecer. Por quê? Porque ele viu que o povo estava corrompido demais. Não tinha jeito para o povo mais, o povo estava se corrompendo, matando por pouca coisa, se prostituindo, filho com filha, né? Mãe com filho, filha com pai, ou seja, orgia, promiscuidade, droga. Então, Noé via aquilo e falou assim, não tem mais jeito, Senhor, o que eu vou fazer? Falou, então calma aí, vou destruir o mundo, você vai fazer uma arca que vai salvar você e sua família. Pronto. Quem quiser vai contigo, quem não quiser. É uma escolha que eles têm. E é nos dias atuais nós estamos passando a mesma coisa. O que tem falado? Jesus está voltando. Está chegando o arrebatamento. Talvez hoje, pessoal, pode ser minha última live. Eu não sei, daqui a pouco pode ser que Jesus volte para mim. Talvez daqui a pouco Jesus retorna para mim, volta para mim e acabou. Talvez daqui a pouco é o arrebatamento. O que é arrebatamento? Você vai deixar esse mundo, Jesus vai buscar a sua igreja. Talvez daqui a pouco. Daqui 5 minutos, 1 minuto, não sei. Eu não entendo. Eu não sei que dia. Porque se eu soubesse, seria maravilhoso. Mas ainda bem que Deus não deixou isso para o homem saber. Sempre fala, se prepara, guarde sua fé, busque a aliança com Deus, enche do Espírito Santo. Dá até exemplo das 10 virgens, né? As 5 nestas, as 5 prudentes, as 5 que levou azeite com ela para não ficar no escuro, as 5 que não levou e perdeu. Então, ou seja, eu não sei. Aqui, não é, eu estava sabendo, ó, Deus vai destruir o mundo porque o trem está lascado, está tudo perdido. Então, ele me avisou, divinamente me avisou em sonho, falou comigo que é para fazer a arca da maneira que ele quer, para colocar lá os bichos, um casal de cada animal lá dentro. Não vai acontecer nada com esses animais entre a gente e eles, porque Deus já está guardando a vida deles, porque já está escolhido. Mas que o mundo vai ser destruído, vai ser. Entende? Então, Noé, quando falou isso, o povo chamou o quê? É louco. Não existe isso não. Chover aqui no deserto, o que é chuva? Eu nem sabia o que era isso. Dilúvio. Nem sabia praticamente o que era isso. E hoje está do mesmo jeito. Está sendo anunciado pela palavra de Deus que Jesus está voltando. Está sendo anunciado que o arrebatamento está próximo. Que Jesus está às portas. Que a gente tem que cuidar da nossa salvação. E o povo está chamando a gente de quê? Louco. Doido, não existe isso. Só se o ZT vir cá abduzir vocês. Essa é a conversa do povo. A gente não sabe se o arrebatamento é mês que vem,
ano que vem, ou daqui a algumas semanas, dias, meses, ou horas, ou minutos, segundos. Nós não sabemos. O importante é que a gente tem que viver pela fé. E isso trazendo para a nossa vida, se relaciona a muita coisa. E diz mais aqui, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você quer um exemplo de fé maior que essa? Quer? Tem cliente que chega em mim e fala assim, Theo, você faz isso? Nunca vi na vida. Faço. Theo, você fez? Faço. Não sei. Comigo dentro de mim. Cara, você não sabe de nada. Cara, você não dá conta. Theo, você não sabe. Theo, você não sabe. Não fala que você sabe não, Theo. Não fala que você não sabe. O cérebro fica assim. Theo, fala que você não sabe. Fala que você não sabe. Fala que você não sabe. Eu sei. Isso é teu. Meu Deus do céu. Vou ter que trabalhar. Vou ter que funcionar aqui, fazer esse homem, fazer esse trem. É uma fé espiritual contra uma fé natural, que é emotiva. Então, existe esse conflito 24 horas, tanto dentro de você, como dentro de mim, de qualquer pessoa. Uma fé natural e uma fé sobrenatural. Uma fé emocional e uma fé espiritual. Quando a pessoa ela é acomodada, ela vive. Quando a pessoa ela é uma pessoa acomodada, ela vive pela fé natural. Uma fé que desobedece. Uma fé que ela precisa e depende de pessoas e coisas. Mas quando ela está numa fé espiritual, uma fé racional, uma fé inteligente, ela não depende de coisas e pessoas. Ela depende unicamente exclusivo de Deus. Deus faz as coisas acontecer. Foi assim a fé de Abraão. Foi chamado para um lugar, Deus, você vai para a terra que eu te prometi e tal. Ele nem sabia onde que ia. Então bora, Deus, você está mandando ir. Bora. E foi embora. E creu, acreditou naquela promessa. E aconteceu. Foi o primeiro político na história, sabia disso? Primeiro. Estou falando de partido, esquerda, direita, não. Estou falando assim, o primeiro político mais bem sucedido. Por quê? Abraão ia ser o sucessor do pai dele em todas as riquezas. Então ele largou aquele poder de autoridade que ele teria sobre aquele povo para servir Deus, o único. E com esta razão, tendo essa atitude, o que despertou dentro dele? Sabedoria de administração, de gestão financeira, de gestão de administrar pessoas, de gestão de administrar uma lei, uma forma de se viver entre sociedade. O povo cresceu e ele tinha gestão de como fazer negócio. E tinha, lógico, as pessoas abaixo dele que eram as pessoas que auxiliavam ele, mas todos perguntavam, Abraão, o que você acha de fazer isso aqui? Abraão, vamos fazer isso aqui? Acontecia qualquer coisa, ele consultava Deus, Deus não dava direção, ele fazia. Organização, ele se organizava. Então é um político. Ele era o primeiro político. Ele se organizou. A mesma coisa você. Às vezes a pessoa fala assim, Telvis, eu odeio política. Eu odeio político e política. Eu não gosto de jeito nenhum. Então, eu vou te provar que você vive numa política. Esse aqui que eu estou falando sobre fé é uma política espiritual. Para você disciplinar você precisa passar por essa política espiritual, que é a fé. Você tem que entender que você não é nada, não é ninguém. Tudo que você tem é emprestado, você nasceu nu, sem nada, só o corpo, pelado ou pelada. Você nasceu. As coisas que vieram até você foram benefícios que seus pais, seus amigos, vizinhos, parentes, e que você lutou para ter. Isso aqui tudo vai passar. Mas quando você morrer, você não vai levar nada. Você vai levar um caixão. Você vai dentro de um caixão, vestir uma peça de roupa só. Sabe que tanto de peça de roupa que tem lá no guarda-roupa? 10, 15, 20 peças de roupa. 10 pares de sapato, punhado de meia, punhado de cueca. Blazer, terno, gravata. Cinto, carteira, dinheiro. No caixão só cabe você,
a peça de roupa que você está vestido, uns enfeitinhos lá de flor, de rosa, um véuzinho, e a madeira e acabou. E aí? Isso é natural. Mas o sobrenatural é você fazer uma coisa boa enquanto está vivo, para chegar no momento certo, você deixa aqui. Mas o negócio que é a sua salvação, sua alma vai para o eterno. Sua alma vai ao eterno, igual a de Abraão. Foi para o eterno. Foi para o Criador de tudo, o arquiteto do universo. E diz mais: pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice é o construtor, é Deus. Maravilha. Você viu? Ele esperou. Vamos pro deserto? Bora pro deserto. Quem é meu guia? Não é João, não é Maria, não é uma estrela, não é um pé de coelho, não é uma imagem. O meu guia é Deus. É essa voz que fala comigo. É a palavra de Deus que está aqui. Esse é meu guia. Vambora. Theo, você vai sofrer, não interessa. Eu vou porque Deus está falando para mim. É o propósito que Ele quer que eu faça, que é justamente o propósito de Deus. Ele é ligado ao meu propósito, semelhante e quase igual. Então eu vou continuar aqui. Eu não posso olhar para as propostas, porque as propostas vão aparecer e me tirar a atenção. Onde que vai me levar a fé natural? Onde que vai me levar a perdição? Não posso. Você está entendendo? Destravou a mente aí? Como é grande e transformador? Gente, é uma coisa dinâmica. Viver pela fé. Vou colocar aqui, ó. Viver pela fé é viver na dependência 100% de Deus. Pronto. Isso é viver pela fé. Tá me entendendo, pessoal? Isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Depender de Deus. Somente Ele. Unicamente, exclusivamente. Somente Ele. Autor e consumador de tudo. Somente Ele. Ele é o autor. Ele é o direcionador. Ele transforma vidas. Ele muda pensamento. Ele transforma pensamento, visão. Ele transforma tudo o que você quiser. Tudo. Mas quando você depende somente dele, não é do seu estudo, não é do seu dinheiro, da sua casa, da mãe, do pai, do governo, do sistema, nada. Quando você depende de Deus, exclusivamente de Deus, isso é viver pela fé. Então virar um não é isso, amigo, minha amiga. Entenda. Se você tem um trabalho e as pessoas estão te perseguindo, dobra o joelho em casa, olha Deus, apresenta aquele trabalho do Senhor, tira essas pessoas do meu caminho, tira esse espírito que causa esse problema, essas brigas, que influencia as pessoas a ficar contra mim. Usa essa palavra, usa fé espiritual. Você vê que não são as pessoas, elas não falam assim, e de repente começa a ficar assim, porque há uma ação maligna ali por trás. Se você vai fazer um projeto, Deus me dá direção para que eu venha apresentar esse projeto de maneira extraordinária e a pessoa venha agradar do projeto. Que a pessoa não venha ficar surda quando eu estiver falando, mas ela venha ter bastante atenção no projeto. Consagra esse projeto. Se você vai apresentar um imóvel que você está vendendo, um carro, alguma coisa que você vende, não apresenta primeiro para a pessoa. Mentaliza Deus indo lá, tocando no coração daquela pessoa e fazendo assim, ó, vai, compra dela, você tem que comprar dela, porque a dela é a melhor. E chega lá, seja claro, transparente, honesto e fale com clareza, com dinâmica e responde somente o que te perguntar. Use a sua fé natural
emocional, mas também use sua fé espiritual inteligente para que a sua vida mude. Tá certo? Isso é viver pela fé. Nós vamos dar continuidade amanhã. O último livro está escrito, mas vai ter mais coisas novas aí. Tá certo, pessoal? Vamos orar. Feche os olhos. Respira fundo. Feche os olhos e respira fundo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse exato momento, meu Deus, nos aproximamos diante da Tua grandeza, do Teu trono, para pedir que o Senhor possa nos ouvir nesta manhã de quarta-feira. Eu sei que temos inúmeros pedidos a fazer a Ti, mas existe somente um pedido exclusivamente, que as pessoas não dão valor, como é valoroso esse sentido. Às vezes a pessoa pensa que pedir a casa, a cura, o dinheiro, a libertação, que o marido volta para casa, a esposa, os filhos saem das drogas, é mais importante. Mas não, Senhor. Isso não é tão importante como pedir ao Senhor que o Senhor venha ter misericórdia de nossa alma e salva a nossa alma. Meu Pai, nós sabemos que temos erros, pecados, nós sabemos que temos inúmeros defeitos, mas nem por isso deixamos de acreditar em Ti, de crer no Senhor, de buscar a Tua presença. Então não é justo, meu Deus, a gente estar aqui nesse momento, pela madrugada, orando ao Senhor, buscando o Teu reino, buscando uma nova vida, uma disciplina, uma vitória, uma nova mentalidade, e não acontecer nada. Não é justo, meu Senhor. Então atende a voz deste homem, desta mulher, deste pai, desta mãe, deste filho, que clama ao Senhor, em forma até de desespero, porque não aguenta mais o tanto sofrimento. Mas a partir de agora, ela começa a entender que o sofrimento foi ocasionado por causa da sua fé emotiva. Mas ela quer viver agora uma fé sobrenatural e espiritual. E ela não consegue começar a ir por onde. Mostra-nos, Senhor. Nos mostra como iniciar essa nova jornada da fé. Por onde começar? Senhor, eu sei que às vezes a gente fica preso em coisas e pessoas devido à nossa vivência nesse planeta, o costume. Nós fomos domesticados, nós fomos ensinados dessa forma, a depender de coisas e pessoas. Mas nesse exato momento, Senhor, nós te pedimos perdão por isso, porque nós temos colocado o Senhor como garçom em último plano para nos abençoar. E as coisas não são assim. Senhor, nos cura, nos liberta, nos fortalece, nos ensina a ser de Deus, nos ensina a depender exclusivamente de Ti. Pessoas e coisas terá em nossa volta, mas nós iremos precisar dessas pessoas e coisas, mas não depender dela. Então coloque em nossa mente, coloque em nosso coração que a dependência maior é a depender de Ti, depender da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu Espírito. A Tua palavra diz que sem mim nada podeis fazer. Então sem o Senhor eu não respiro,
eu não trabalho, eu não tenho saúde, eu não vivo. Então venha, Senhor. Vivifica esta fé. Se ela for grande ou pequena, mas vivifica, dás vida, constância do Espírito Santo na fé desta pessoa. Em nome de Jesus. Senhor, consagra o nosso pensar, nosso falar, nosso olhar. Consagra a nossa boca, a nossa voz, os nossos olhos, a nossa visão, nossos pensamentos, nossa mente, nosso cérebro, nosso respirar, nosso nariz, nosso pulmão. Consagra o oxigênio, consagra a nossa vida, a nossa alma. Consagra, meu Pai, a nossa família, esposa, filhos, nossos parentes, nossos entes, nossa casa. Consagra os nossos vizinhos da direita, da esquerda, do fundo, da frente. Consagra, meu Pai, a vida de nossos inimigos, de quem nos quer mal. Salva a alma deles também, Senhor. Consagra o nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, o lugar que a gente vai, a nossa profissão, os projetos, nossos amigos. Consagra os seguidores, as plataformas, Senhor. Consagra tudo que a gente for fazer, todos os projetos, político, música, arquitetura, profissões, tudo seja consagrado a Ti. É o nosso corpo, o Teu corpo, nossa visão, a Tua visão, nosso coração, o Teu coração, nossa alma, a Tua alma. Em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Quero agradecer a presença de todos vocês por ter passado aqui, por ter recebido essa palavra extraordinária, tão linda, por ter recebido essa oração extraordinária e por destravar sua mente. Não esqueça, viver pela fé é viver na dependência 100% de Deus, tá certo? Amanhã estaremos aqui novamente no Conexão Prosperar Sem Errar, trazendo a última mensagem sobre o que está escrito, no propósito está escrito, juntamente com o propósito de disciplina, que são 365 dias de disciplina, 365 dias de vitória e 365 dias de nova mentalidade. Propósito DVM. O propósito é DVM aqui no Conexão Prosperar, tá certo? Muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente quarta-feira de trabalho. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.